que diz assim o versículo: porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar. Comunhão é compartilhar a vida que recebemos de Cristo com Deus e com os irmãos. Recebemos uma vida de Cristo, compartilhamos ela em família com os irmãos. Para estudar esse assunto, nós vamos dividir em 4 tópicos. O primeiro tópico é a diferença do amor dos homens e do amor de Deus. O segundo tópico é a diferença da amizade e da comunhão. O terceiro tópico é comunhão na luz acesa. E o quarto tópico é como que o Senhor resolve o problema quando falta comunhão. Qual é a solução de Jesus para a comunhão? Então, para nós entendermos a comunhão, nós precisamos entender a comunhão dentro da Trindade. Tem um versículo que diz assim, 2 Coríntios 13:14: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, amém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando em comunhão. A ação da Trindade em amor. Nenhuma pessoa da Trindade busca sua própria exaltação. O Filho diz: não procuro a minha própria glória. O Espírito Santo diz: o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas anuncia Cristo. Um trabalha em favor do outro dentro da Trindade, nessa família celestial. Não existe competição dentro da Trindade. O amor do Pai é sem limite, derramado. Não depende de você para ele ter amor. Ele é amor. O Filho é a maior expressão do amor do Pai. O Espírito Santo é o agente de união que liga esse amor. O amor do Pai é sem fim pela vida do homem. O pai do filho pródigo não era impactado nem pelo filho ingrato, nem pelo filho mesquinho. O amor do pai do filho pródigo estava sobre dois, indiferentes da atitude dos dois. O filho pródigo é aquele filho que pegou a fazenda, vendeu tudo que tinha, foi embora da casa do pai, viveu dissolutamente, lá ele se arrependeu e voltou para a casa do pai, e o pai o recebeu. O outro irmão que estava em casa falou: mas por que você recebeu ele? Olha, eu sou muito aqui trabalhando contigo, eu sou muito melhor do que ele. Aí, um era ingrato, que foi embora, o outro era mesquinho, e o amor do pai não se baseou por nenhum dos dois, ele amou os dois indistintamente. Isso aqui é ser pai, né? Isso aqui é o exemplo de pai. O filho erra: não, vem cá, toca o barco, deixa isso para lá, vamos em frente. Pai é isso, né? Pai é isso. O amor do Pai é sem fim pela vida do homem. O amor do homem é frágil. O amor nosso, humano, é frágil, limitado. A maior expressão do amor do homem é pouco. Quando você pega o amor do homem, por exemplo, né, ele é pouco. As lições do filho pródigo que o pai nos ensinou. Coisa com o filho, ele não deixa para depois. Disponibilizou recursos, falou: pega a sandália, pega o bezerro, pega as vestes, pega os recursos. O pai sempre é isso, né? Que eu tenho irmãos aqui, toma, né? Eu lembro de uma vez que eu fui lá na casa do meu pai tinha só um carrinho lá na roça. Eu falei: estou precisando desse carro para eu trabalhar, você acredita? Você me vende ele parcelado? Ele falou: pode pegar. Ele ficou sem carro. Meu querido pai, não é? Cuidar dos filhos, tanto do ingrato quanto do mesquinho, cuidando dos dois. Esperar pelo filho. O pai ficou o tempo todo esperando, aguardando a volta do filho. A gente que é pai, a gente está sempre esperando, né? Esperando que o filho vá bem, esperando que dê tudo certo, esperando que a criança do filho vá bem, esperando que, né? Esperando as coisas. O amor do pai era maior que a ingratidão do filho pródigo e maior que a mesquinhez do filho que estava em casa. O Pai Celeste, que o pastor Clodoaldo falou aqui no início da palavra, antes de orar, o Pai Celeste, o filho pródigo tem muito a nos ensinar com os pais, diferente do amor dos homens. Como é que é o amor dos homens? O amor dos homens é assim: ainda que eu entregasse meu corpo a ser queimado, desse tudo que eu tivesse, aproveitaria alguma coisa? Nada disso aproveitaria, porque o amor dos homens não toca a Deus, é entre os homens, não é? O amor do homem não é suficiente para tocar a Deus. A maior expressão do amor do homem nada aproveita quando colocar diante de Deus.
A contrapartida do amor de Deus está em Coríntios. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo faz o quê? Suporta, né? Então esse amor de Deus, ele é um amor que ele tem atitudes, ele age, ele faz coisas, ele toma decisões. Ele é um amor que ele toma decisões. Esse amor de Deus que age encarnado é o Senhor Jesus, que tudo sofreu, que tudo suportou, que tudo esperou por amor das nossas vidas que estamos aqui nessa manhã. Ele faz coisas, mas nesse mesmo capítulo lá na frente fala assim: o amor nunca falha. Veja bem, nós falhamos, verdade, sim ou não? Sim, nós falhamos. O avião falha ou não falha? E é ruim, não é? Você está lá em cima e fala: ó, lamento informar que o avião está falhando. Fala a verdade, dá problema, tá? O avião falha, o carro falha, não é? Carrão, não é? Compra um novinho, chega ali. Um dia desse eu vi um elétrico sendo rebocado por um de combustão. Falei: está vendo? Não é? Então o carro falha, o pastor falha. Pastor falha? Pelo amor de Deus, pastor é o homem mais velho nesse mundo. Eu acho que o pastor só vive de falha, não é? O governo falha, mas a única coisa que nunca falha é o amor de Deus. O amor, diz a palavra, nunca falha, que é Jesus. Para entendermos a Trindade, precisamos fazer uma analogia nessa manhã aqui. É como se o Pai fosse o Sol, o Filho são os raios do Sol que traz a luz, e o Espírito Santo é o calor que está em nós. Esse calor que nós sentimos é o Espírito Santo. A ação da Trindade é assim: o Pai está agindo, o Filho está agindo, e nós estamos sentindo o poder de Deus. Tudo vem da mesma essência, do mesmo poder, da mesma glória. Tudo vem de lá, não é? E tudo acontece dentro de nós. Está o sol ali, ninguém está vendo, mas você está sentindo calor, não é? Você está sentindo calor, o sol está ali batendo, você está sentindo calor. Ninguém está vendo. Assim é o Espírito Santo. Nesse momento o Espírito Santo está agindo no seu coração. Jesus está brilhando na nossa vida. E o Pai está no nosso coração. Nesse dia dos pais, louvado seja o nome do Senhor. Você pode ver o Pai no seu esplendor, pode perceber a luz, pode sentir todas as coisas. O que é comunhão então? Comunhão é Jesus pegando as nossas vidas e nos levando para ter comunhão com o Pai. Isso é comunhão. Isso é comunhão, não é? É o Senhor Jesus para trazer você e eu para dentro dessa relação da Trindade, não é? Levando as nossas vidas para onde? Para a casa do Pai. O que diz a palavra? Na casa do meu Pai há muitas moradas, para mim e para você, não é? Aí o Senhor Jesus diz assim, João 17, 21, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos falar assim: Pai, sabe nós dois? Vamos pegar eles e vamos trazer eles para junto de nós. Vamos trazer eles para a casa do Pai, para que nós todos sejamos um só no Senhor. Eu quero pegar eles que estão distantes e levar para a casa do Pai, não é? Você pensa que viver em comunhão é vir na igreja? Estou vivendo em comunhão, vim na igreja. Não, é mais do que isso. Viver em comunhão é participar desse mistério da Trindade, uma família do céu. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: me coloco de joelho diante da família da terra e da família do céu. Como o Espírito Santo quer operar esse amor? Como que o Espírito Santo faz para pegar esse amor e colocar esse amor na nossa vida? Ele faz isso através, ele opera esse amor entre eu e você e o Pai, através da comunhão. Por isso que a Bíblia fala muito em uns e os outros, um para com os outros, porque a Bíblia quer que nós tenhamos essa relação. Igreja é um segredo. Nós temos o mesmo Pai, nós nos chamamos de irmãos, nós temos o mesmo sangue, que é o sangue de Jesus, um DNA da eternidade, que veio do céu, e Deus nos uniu como uma família, com o mesmo DNA da eternidade. Para dar um exemplo disso aqui, pastor Clodoaldo, eu vou usar uma família, para te explicar o que é o amor, porque todos nós vamos entender. Um casal, ele se encontra, bate aquele olharzinho um para o outro assim, ó, fica apaixonado, não é? Não é? Aquele olharzinho, fica todo perninha tremendo, não é? O coração dispara, não é? E bate o olharzinho, não é? Eu lembro quando o Enzo falou: pastor, eu e a Samira, e bateu. Aqui ele vai, aí vai o seguinte:
Casal que se ama. Esse casal que se ama, ele vai fazer o quê? Esse casal que se ama, ele tem tanto amor dentro dele, tanto amor, que ele deseja pegar aquele amor do casal e derramar no filho. Quando o filho vem, o pastor falou aqui do Levi, não é, correndo, o pai e a mãe caem em cima do filho com aquele amor todo derramado, não é? Às vezes um até esquece mais do outro, né? Fica mais, não é verdade? Esse é o amor, para você entender o que é o amor do pai. Só que o amor do pai é maior do que esse. Sabe por quê? Porque no seu amor com sua esposa, você ganhou o filho. No amor do pai, ele deu o filho por você. Ele pegou o filho, deu o filho para você, para morrer, para que você pudesse ser um com ele, ir na casa dele. Vem para minha casa. Então veja, não é você ganhar o filho. Ganhar o filho é maravilhoso, mas ele não deu o filho. Isso é o nosso pai. É o pai. Aí a Bíblia diz assim: se ele deu o próprio filho por amor de nós, quem pode contra nós? De comunhão, exatamente. Glória a Jesus. Então veja bem, o amor do pai é mais do que isso, porque deu o filho, né? E ele deu o filho para pessoas legais, pessoas extraordinárias? Não, pecadores, perdidos, pessoas que estavam longe, pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam... Ele deu o filho por pessoas distantes, eu e você, né? Ele deu o filho por nós, mas pecadores distantes, né? Isso ele fez para trazer nós de volta, que quando estamos reunidos formamos uma igreja, trazer essa relação eterna debaixo do amor do Pai. A comunhão é um mistério que não cabe na mente humana, foi gerada na mente de Deus. Eu gostaria de falar com você agora sobre o segundo tópico: diferença da amizade e da comunhão. Veja bem, para entendermos comunhão, precisamos entender a diferença de amizade e comunhão. A amizade é entre duas pessoas. Eu sou amigo de fulano ou de ciclano, eu gosto dele, ele está bem comigo, nós dois saímos juntos, nós vamos jantar juntos, as nossas famílias, eles vão na nossa casa. Eu escolhi aquele amigo. Aquele amigo é meu amigo há 20 anos, há 30 anos, eu escolhi aquele amigo. Aquele amigo, ele é especial para mim. Ele é uma pessoa que ele está sempre comigo, eu gosto muito dele, ele é maravilhoso, eu escolhi aquele amigo. Eu estou muito feliz de estar com ele, não é? Quem escolhe ele sou eu, né? Você se identifica, mais parece contigo, a gente é amigo das pessoas que parecem com a gente, não é? Por empatia, gostei de você. Poxa, fulano é tão legal, né? Ele é tão bacana, viajamos juntos, mas tão, poxa, que cara legal, que família bonita, não é? Que amizade bonita que nós temos. Agora, a comunhão é diferente. A comunhão é diferente, é isso que eu quero que nós aprendamos nessa manhã. A comunhão é entre eu, você e o Pai Celestial no meio. A comunhão não é uma escolha que eu escolhi você, não. Quem escolhe você para ser meu irmão em comunhão é o Pai. Eu não conhecia, por exemplo, aqui a irmã Vera, né? Eu conheci a irmã Vera no dia que eu entrei na igreja há 30, não vou nem falar tempo para não dar spoiler da nossa idade, né? Mas então, quem nos uniu? Eu não conhecia o pastor Clodoaldo. Talvez se fosse para nós sermos amigos no dia a dia, nós nunca nos encontrássemos. Talvez. Mas entre eu e ele, existe uma terceira pessoa, é diferente de amigo. O amigo é eu e ele. Existe uma terceira pessoa, que é o Senhor Jesus, que é o Pai, que nos uniu. Foi o Pai que nos uniu. Foi o Pai que nos uniu, né? Ele integra essa comunhão, ele faz parte dessa comunhão. É o raio que ilumina essa unidade. Nós agora somos um em Cristo, né? A matemática do céu é diferente. A matemática do amigo, 1 mais 1 são 2 amigos. Mas a matemática de Cristo é 1 mais 1 é 1. 1 mais 1 mais 1 é 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 1. Porque nós somos um só em Cristo. Foi isso que o Senhor Jesus falou: vamos trazer eles para nós e vamos ser um só com eles. Ele nos uniu de uma forma muito mais profunda do que uma amizade humana, não é? Porque
Nós vivemos em comunhão por causa dele. Quando uma pessoa deixa o Senhor, a pessoa deixou a igreja, deixou o Senhor, não é mudou de igreja, né, meus irmãos? Não é mudou de igreja. A pessoa foi ali para a Assembleia de Deus, é nosso irmão. Mas a pessoa deixou a igreja e agora vive em pecado. Deixou de ser nosso irmão, quebrou a comunhão, porque aquela terceira pessoa já não está mais presente na nossa relação. Podemos até ser amigos, mas comunhão de irmão, falou, não tem mais comunhão contigo. Verdade ou não é? Porque a comunhão com a terceira pessoa que nos unia não está mais naquela relação. Não é verdade? Então, dizemos isso. Fulano está fora da comunhão. Diferente da amizade, né? Nós não escolhemos, mas Deus é que escolhe, que nos une por seu amor. Já aconteceu de você dizer assim? Já aconteceu de você dizer assim? Eu adoro aquela igreja, eu amo aquela igreja, mas eu não sei porque Deus escolheu fulano para aquela igreja. Ai meu Deus, eu não suporto fulano, eu não suporto aquela irmã, meu Deus, eu não dou bem com aquela irmã. Aí está faltando a comunhão, porque você não é que você fala assim, não é você que escolheu aquele irmão, não é você que escolheu aquela irmã, quem escolheu aquele irmão e aquela irmã foi o Senhor, foi o Senhor. Olha que coisa interessante, não é? Então, o amor de Deus está derramado e Ele nos uniu. Presta atenção, presta atenção, você pode deixar de ser amigo do seu amigo. Fala assim, eu não sou mais seu amigo. Você pode fazer isso, mas você não pode dizer assim, eu não sou mais seu irmão, porque não foi você que uniu, foi o Senhor que uniu. Você não pode dizer assim, a partir de hoje nós dois estamos aqui na mesma igreja, mas nós não somos mais irmãos não, tá? Nós agora estamos aqui, mas não, então não pode ser isso, né? A não ser que ele não seja um irmão, né? Que não esteja naquilo que é a vontade do Senhor. Nisto conheceremos todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Essa relação revela um discipulado, um vínculo com o Pai. A comunhão revela um vínculo com o Pai. Tem um salmo só para isso, né? O quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, né? O objetivo, ali diz o salmo assim, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O objetivo da comunhão é bênção sendo ordenada pelo Senhor para sempre, para sempre. A amizade é obra nossa, a comunhão é obra de Deus. Ser amigo de uma pessoa é obra sua, viver em comunhão é obra de Deus. A amizade é fruto do nosso amor terreno, a comunhão é fruto do amor de Deus. Os amigos que nós escolhemos, agora os irmãos é Deus quem escolhe, é Deus quem escolhe os irmãos. Os amigos nós podemos até deixar de ser amigos, mas o irmão nós nunca podemos deixar de ser irmãos, apesar dos seus problemas, apesar das batalhas, das dificuldades, tudo o que acontece, a relação feita por Deus é maior, é mais profunda, é maior, porque é Deus que nos uniu. Por isso Crisóstomo disse assim, nada irrita tanto o diabo, quanto ver os cristãos vivendo em perfeita união, né? Então, veja bem, esse ponto é muito importante. Por que ele é importante? Porque nós olhamos para o irmão e nós dizemos assim, foi Deus que te escolheu. Você e eu, nós temos uma relação diante de Deus. É por isso que mesmo nas nossas dificuldades nós nos amamos, nós suportamos, nós vencemos as batalhas, porque não fomos nós que nos escolhemos, foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos chamou, que nos fez ovelhas do seu pasto, não é? A terceira parte está aqui no versículo, luz acesa. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui eu quero ir devagar, porque andar aqui é no sentido de jornada, andarmos, não é eu andei sozinho, se eu andasse, não, ou se eu andei, andarmos, é comunhão, é um grupo andando, é uma igreja andando, né? É da vida com o seu irmão, não é um encontro, não é um encontro, a comunhão não é um encontro, encontrei, fiz comunhão e fui embora, não é assim, não é uma reunião, participei de uma reunião, estou em comunhão, não, é uma caminhada, é uma jornada,
é andarmos no sentido plural, não é? Não é seu andar, é andarmos na luz. Então, a sua razão, eu quero deixar isso tão claro, dizendo o seguinte, que andar na luz é Ele que nos une, que nos perdoa, que nos chama e nos dá vida. Temos comunhão uns com os outros, mas tem uma coisa, essa comunhão é luz acesa. Essa comunhão uns com os outros é luz acesa. Temos quando a luz está brilhando. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão. Então é um requisito para a comunhão, é luz acesa. Quando dois crentes se unem para discutir, falar mal de alguém, ou contendo, ou qualquer coisa que seja isso, apaga a luz. A luz apaga. Você apagou a luz, você não está mais andando na luz acesa. Aqui não se trata de certo ou errado. Eu estou certo, você está errado, eu estou errado, você está certo. Não. Se trata de luz acesa e luz apagada. Não é? Quando a comunhão é atingida, a luz apaga. Qualquer igreja padece, o pastor é o que mais sofre. Não é? Ele faz tudo para acender a luz, mas se o amor reinante for dos homens no meio da igreja, a luz fica apagada. E aí não há como caminhar. A mulher da dracma perdida, o que ela fez? Acendeu a luz. Foi ou não foi? Ela foi lá acender a luz, porque na luz apagada ela perdeu a dracma. Não é? Quando a luz apaga, a salvação fica em risco. Só depois que a luz acendeu, ela pode chamar quem? Os amigos e os vizinhos para ter o quê? Comunhão com eles. Porque numa casa escura ninguém tem comunhão. Quando falta comunhão, o sol da justiça para de brilhar, a luz de Jesus não chega. Em vez do calor do Espírito Santo, entra a frieza da razão. Naquele momento que Pedro negou Jesus, ele foi se aquentar na fogueira. Foi ou não foi? Apagou a luz, o aquecimento do coração foi embora, ele foi para a fogueira, foi para a beira da fogueira. Estava frio pela ausência da comunhão, não é? Preste atenção, eu gostaria muito de que você gravasse isso. Preste atenção, ninguém tem razão quando a luz está apagada. Quebrou o nosso relacionamento? Quebrou a nossa comunhão? Tirou Jesus de dentro do nosso relacionamento? Tirou. Eu não tenho mais razão. A minha razão serviu para isso? Serviu, não. Eu não tenho mais razão. Isso não foi bom. A razão não acende a luz, não é? A razão não acende a luz. Aqui não trata de certo ou errado, trata de luz acesa e de luz apagada. Quando a comunhão é atingida, a luz apaga, não é? Então, ninguém tem razão. Veja bem, a sua razão não acende a luz. A sua razão não acende a luz. Eu estou certo. Perdeu a comunhão, perdeu luz apagada. Não houve nenhuma razão, né? A igreja deve perseverar no caminho da luz. A igreja primitiva começou assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e no que mais? Na comunhão. Porque comunhão é importante, né? A partir do pão e nas orações. Charles Spurgeon diz assim: as brasas permanecem acesas quando estão juntas, separadas logo se apagam. Tem um braseiro, você pega uma brasinha, botou do lado de cá, daqui a pouquinho ela, não é? Vai embora, não é? Comunhão é fundamental para a igreja. É melhor uma pequena igreja, debaixo do amor do Pai e em comunhão, do que uma grande igreja cheia de discórdia, competição, contenda, caminhando no escuro. O importante não é o tamanho da igreja, o importante é a intensidade da luz. O importante não é se eu ter razão, o importante é que nós somos irmãos, porque Jesus escolheu a mim e a você, e nos colocou no lugar para servi-lo, né? Veja comigo a falta de comunhão. Provérbios 18:19 diz assim: é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que ganhar um irmão ofendido. Você já pensou? Uma cidade com várias muralhas, aquelas muralhas antigas, muitas pessoas em cima com arco e flecha, e o Senhor falou assim: é mais fácil você conquistar aquela cidade do que você conquistar o coração ofendido do irmão. Você viu a importância desse assunto. Comunhão é fundamental para a igreja, né? É isso que o Senhor quer de nós. Ninguém tem razão quando a luz está apagada.
A igreja na comunhão é uma igreja que caminha firme. Andamos na luz, né? Ela tem uma relação com Jesus, como na luz ele está. Temos comunhão uns com os outros, unidos por Jesus. Pessoas que nós não escolhemos, mas que Deus escolheu. Pessoas que nós não escolhemos, mas que Deus escolheu para sermos o reflexo da glória de Deus, o efeito do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, e um milagre acontece. Agora, o quarto elemento, nós falamos primeiro do que? Do amor de Deus é maior do que o amor dos homens. Nós falamos a diferença da amizade e da comunhão. Nós falamos que nós temos que andar na luz para vivermos em comunhão, não é isso? E agora eu vou falar do quarto tópico. Se acontecer da luz ser apagada, aconteceu um atrito, teve uma dificuldade, alguém se chateou, alguém aconteceu alguma coisa, eu me chateei com ela falou isso de mim, aí eu não gostei disso, ou eu não gostei dele, ou ele não gostou de mim, por que isso, por que aquilo? Qual é a solução que Deus colocou na palavra para resolver esse problema? Então a solução de Deus é a mesma solução que Jesus trouxe para nos unir ao Pai. O que foi que Jesus fez para nos unir ao Pai? Ele nos perdoou. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, não é? A solução está sempre na palavra de Deus, na Bíblia. Tem a prescrição de um antídoto para solucionar esse grande problema. Deus deixou esse antídoto dentro da palavra, né? E nós devemos usá-lo sempre que for preciso, para nós continuarmos com a luz acesa, não deixarmos a luz apagar, né? Olha, e esse perdão, existe um livro só sobre como pedir perdão. Eu já li esse livro várias vezes, porque eu já pedi perdão muitas vezes. Existe um livro só como pedir perdão, entendeu? Então nesse livro ele ensina o seguinte: falsidade não resolve. Você fala assim, meu irmão eu te perdoo, minha irmã eu te perdoo, aí você vira as costas e fala assim, mocreia, meu Deus, aí não resolve, não é? Argumento, fala, ó, eu estou certo, você está errado, não resolve, não resolve. Meu ponto de vista, não resolve. Eu vou ofender, você não resolve, não resolve. Explicação, me explica de novo, não resolve, né? Razão não resolve, convencimento não resolve. Deus trouxe da eternidade, Jesus trouxe da eternidade, um antídoto capaz de resolver esse problema e nos trazer de volta para o caminho da luz, para a comunhão entre os irmãos, né? É a mesma solução que ele trouxe para nos levar ao Pai, que é o perdão. Efésios diz assim, 4:32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Então a sua caminhada na presença do Senhor será, para você andar na luz, será uma caminhada de perdão. O perdão estará sempre na sua frente, sempre à sua disposição, sempre atender a sua necessidade, não é? Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, assim, primeiro Jesus nos perdoou, nos fez um com o Pai. Não tem aquele rapaz que o Senhor perdoou a dívida dele grande, depois ele foi lá e não perdoou uma pequenininha do irmão, tem? O Senhor falou assim, mas você é ruim, eu perdoei tanto de você, e você não pode perdoar nada do seu irmão. Eu vou fazer uma coisa com você, hein? Eu vou revogar esse perdão aí, você não vai ficar perdoado não. Então veja, se Deus nos perdoou tanto, nós podemos perdoar também um pouquinho, não é verdade? Então ele não tem aquela questão do rapaz que vai lá trazer a oferta, não tem? Chegou, trouxe a oferta dele, o senhor falou, peraí, mas você está com um probleminha, Didi está aí, você está com um probleminha lá com o seu irmão, você não pode entregar a oferta. O senhor quer dar aqui meu dízimo, quer entregar minha oferta? Não, você está com um problema. Primeiro você está com a luz apagada, a luz está apagada na sua vida, você não pode entregar a oferta com a luz apagada, eu não recebo sua oferta. Vai primeiro, faz o quê? Reconcilia com o teu irmão, depois vai lá e acende a luz primeiro, vai lá e acende a luz, depois você traz, aí eu vou receber. Não adianta você pegar e querer enganar o Senhor, coraçãozinho, brigado com familiar, brigado com parente, em confusão, brigado com irmãos de igreja, sem o coração limpo,
e querer ofertar. Senhor, aqui minha oferta. Que isso? Te perdoei tanto, você não perdoou ali. Então o perdão é fundamental para nós, não é? É fundamental para nós. Perdoando-vos uns aos outros, como eu vos amei. A Bíblia diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Aqui eu quero dizer uma coisa que muita gente fala assim: suportai-vos uns aos outros. Fala assim: eu tenho que suportar aquele irmão, eu tenho que suportar aquela irmã. Meu Deus, mas eu não suporto. Tem ou não tem? A gente vai para o português e o português dá essa ideia. Suportar aqui no original é a palavra que começa, é a palavra chamada anexomai, que é aná significa para cima, é uma palavra separada de duas partes, e exo significa sustentar, segurar, manter firme. A ideia literal é o seguinte: segura e firme, sustenta o peso, aguenta. Essa é a ideia original de sustentar, no original, né? Tolerar com paciência, permanecer firme diante das dificuldades causadas por alguém. Não significa aturar a pessoa, estou aturando fulano, não. Suportar é dar suporte, é ajudar a carregar o peso. Então você poderia dizer assim: dá suporte uns aos outros, ajude uns aos outros, carrega o peso uns dos outros. Isso é comunhão, não é? Carregar os pesos da limitação do outro, ter paciência com as imperfeições dos irmãos. Meu irmão, se você não tiver paciência comigo, eu estou perdido, porque eu sei que eu sou falho. Então você precisa ter paciência comigo, eu estou falando com o pastor Samuel, não é? Permanecer ao lado da pessoa apesar de suas falhas, demonstrar amor que não desiste facilmente, não é? O pai desistiu do amor do filho? Jamais. Foi embora, fez coisa errada, não foi? Gastou tudo. Quando voltou, o pai estava cheio de amor, não era? Dia dos pais, cheio de amor. Nós não podemos desistir facilmente do irmão. Qualquer coisinha já desisti. Peguei minha malinha, faz igual, não tem o dinossauro? Aquele dinossauro? O dinossauro um dia chegou na casa dele e falou assim: eu não quero mais viver aqui não, porque eu quero agora viver lá na montanha. E eu pegou a malinha dele e foi embora. Aí a dinossauro, aquela dinossaurona, pegou a malinha dele, foi embora. Aí depois de 3 dias ele voltou, né? Aí a dinossauro falou assim: você veio fazer o que aqui? Ele falou: aqui é o único lugar que eu mando. Que alguém não me obedece. O dinossauro voltou para casa. Então carregar, né? O que disse Tiago 5,16? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Perdão traz cura, né? Perdão antes de Deus para a comunhão perdida. Não é fácil pedir perdão. E mais difícil ainda é perdoar. Perdoar, que eu digo de verdade. Não é perdoar da boca para fora. É perdoar de verdade. É perdoar e falar assim: riscou. Igual Jesus fez. Jesus não perdoa a gente ficar falando assim: você fez isso. Não. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Ficou para trás. Coloquei no fundo do mar, diz a Bíblia. Um lugar que ninguém pode ir lá buscar. É isso que Jesus fez conosco. Então nós devemos perdoar assim também, não é? Não é assim: eu sei o que você fez, mas eu te perdoo. Não é assim não. Eu sei que você fez, você estava errado, mas eu te perdoo. Não é assim não. Não é? Não é ser de aparência. Deus conhece seus pensamentos, não é? Veja bem, o perdão é um interruptor que acende a luz de Deus na sua vida, que ilumina a sua caminhada e aquece a sua alma. Presta atenção. O perdão é o caminho do filho pródigo para a casa do pai. Foi o elemento que ele usou. Falou: vou chegar lá e vou dizer o quê? Pai, perdoa, pequei contra ti perante o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Foi o perdão que ele usou. E o pai usou o quê para receber ele? O perdão. Esse meu filho estava morto e reviveu. Mas ele não veio andando? Morto para Deus. Tem muita gente que está morto para Deus, está andando por aí, mas está morto para Deus. Quando você vai para a casa do pai, você revive. É o livramento da mulher adúltera, é o perdão. O que Jesus falou para ela? Alguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Vai em paz, não peques mais. É o choro amargo de Pedro. O que Pedro fez quando ele pecou? Quando ele negou? Chorou amargamente. Perdoa. É o ponto de encontro entre você, seu irmão
e o Senhor Jesus. Perdão é o ponto de encontro entre você, seu irmão e o Senhor Jesus, que te uniu, não é? Perdão é o endereço da felicidade, da cura da alma. É o local da restauração do coração ferido. O perdão é o local onde você deixa sua razão, seus direitos. Mas por que você vai fazer isso? Por que você vai deixar os seus direitos para exercer o perdão? Por que você vai fazer isso? Qual é o motivo que você vai fazer isso? Porque Jesus, a luz de Jesus, está brilhando na sua vida. Se andarmos na luz, o fogo do sol da justiça está ardendo no seu coração. Jesus nos perdoou para quê? Para nos levar de volta à casa do Pai. Ele nos perdoou para nos levar de volta à casa do Pai. O perdão é onde você confessa que Jesus é mais importante que você é o barro e que Ele é o oleiro, né? Presta atenção. O perdão é o endereço onde o homem morre e nasce o servo de Deus. O perdão é o endereço onde o homem morre e nasce o servo de Deus. Eu quero aqui agora pensar o seguinte com você. Você vai olhar o seu coração agora, nesse dia dos pais. E você vai fazer uma reflexão interior. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E você não vai pensar assim: eu tenho razão. Você vai pensar assim: eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus que me salvou. Você não vai pensar assim: eu não me dou bem com meu irmão. Você vai pensar assim: foi meu pai que escolheu esse irmão para mim. Foi ele que escolheu. Você vai dizer assim: eu quero viver com ele. Você vai dizer assim: eu amo meus irmãos, todos eles. Já sei o que eu vou fazer. Então é o momento que você examina o seu coração, não é? O Espírito Santo no meio da igreja, a Trindade do Pai, a luz está acesa, o sol está brilhando, o fogo está ardendo, não é? Vou tirar a sandália dos meus pés, porque o lugar que eu estou é terra santa. Esse lugar aqui agora, meus irmãos, é terra santa. Não é porque aqui tem esse prédio, é porque Jesus está nesse lugar, porque a luz está acesa no nosso meio, porque seu coração está ardendo pelo fogo do Espírito Santo, porque Jesus está agindo na nossa vida como povo de Deus, como igreja, como servos, como vasos das mãos do Senhor. Nesse dia dos pais, que nós possamos refletir na nossa vida, sobre nossa relação na nossa família, na nossa casa, com os nossos parentes, com os nossos irmãos, nossa comunhão com o Pai Celestial, o nosso Pai Celestial, né? Integrando essa família que é a igreja, a família do céu, onde somos irmãos, filho de um mesmo Pai, gerados todos nós na cruz do Calvário, não é? Para que pudesse ser levado de volta à casa do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Nós queremos isso. Nós vamos viver isso enquanto existirmos. Esses 4 pontos principais que o Senhor nos deu como igreja: fidelidade, comunhão entre os irmãos, gratidão e humildade. Nós vamos viver isso intensamente como igreja do Senhor. Nós somos uma igreja que nós temos um desejo profundo dentro de nós, de agradar a Deus, de servir o Senhor, de obedecê-lo profundamente, porque nós sabemos quem nós éramos, e nós sabemos o que Ele fez por nós, para nos trazer de volta à casa do Pai. Nós estamos aqui nessa manhã, estou em cima do horário, bateu ponto certinho, né? Nós estamos aqui nessa manhã do Dia dos Pais, um momento tão especial, a igreja reunida, o povo do Senhor reunido, para entendermos uma coisa: o Pai nos quer perto dele, o Pai nos quer nos seus braços. Existe uma mensagem só sobre o Pai Celestial, um dia eu vou trazer aqui. O Pai, o pastor falando aqui do Pai cuidando dos nossos passos. Nós somos como aquele Levizinho que corre com os passos certos.
A gente às vezes se acha muito interessante ou muito sábio, mas nós, diante de Deus, nós somos igual Levi. O Senhor está sempre... A Bíblia diz que o Senhor coloca as mãos do nosso lado e por cima de nós. Porque é igual a criança que a gente vai com a mão assim, ó. É o Senhor cuidando de nós. De mim e de você. Nessa relação de comunhão. Nessa bênção maravilhosa de estarmos diante do Senhor. Hoje é um dia especial. Dia dos Pais. Coisa maravilhosa, né? E nós estamos aqui nessa comunhão. E nós vamos cantar um louvor. Louvor de comunhão. E você vai meditar diante do Senhor. Feche seus olhos. Estamos terminando esse culto. Conversa com Deus sobre a sua vida, sobre a sua relação com os irmãos, sobre a sua casa, sobre a sua família.